no caso que nós estamos tratando agora, nós, por exemplo, já falamos coisas muito importantes, que nós somos a igreja, que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aqui, essa casa não é, esse salão não é o templo, somos nós. Falamos da importância de nós entendermos que nós somos o corpo de Cristo. E, como corpo, nós temos que andarmos alinhados uns com os outros e com o plano geral de Deus. Falamos do nosso ministério, que todos nós temos, de reis e sacerdotes. Ou seja, todos nós temos que governar vidas, famílias, temos que ser sacerdote das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos negócios. Então, temos falado de coisas muito profundas e eu lhes asseguro que muito poucas igrejas têm o privilégio de estarem tratando o que nós estamos tratando esse ano aqui. E crescendo nesse nível de conhecimento de Deus e de revelação. Hoje, então, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, viu, Rodrigo, acrescentar, porque a tua ministração foi muito boa, foi bastante completa, acrescentar algumas coisas, né? Então, assim, porque às vezes eu fico pensando, né, no tema disciplina. Eu já frequentei, né, ou melhor, já tive uma fase muito pentecostal, em que falar em disciplina para mim era como se fosse empacotar uma reunião. Por exemplo, tem inícios para começar, tem início para terminar. Nós já conversamos isso em nossas reuniões de conselho. Poxa vida, é espiritual isso, tem que terminar 8 horas, tem que começar às 6h15, né, certinho. Então, são temas assim, isso não encaixota o Espírito Santo. Então, é claro, meus irmãos, assim, que a gente chegou à conclusão de que tem reuniões que você não define o tempo de início nem de término. Então, quem chega, chega a hora que quer, termina a hora que cada um pode ficar, pode ter uma vigília, mas uma celebração de domingo, nós estabelecemos uma regra. Começa às 6h15, termina às 20 horas. Claro que muitas das vezes, por exemplo, hoje eu vou dosar o tempo aqui. Pode ser que eu termine um pouco antes e um pouquinho depois, que eu não consigo ser cirúrgico, 8 horas em ponto, parar de falar, ou ficar enchendo linguiça até 8 horas se eu não tenho mais o que falar sobre o assunto, né? Então, e para dar base ao que nós vamos falar hoje, existe algo que o Senhor me falou uns 4 anos atrás, numa voz parecida com a voz que vocês ouviam aqui do grupo de louvor. É uma voz que parece que vem acompanhada de um som de instrumentos, uma coisa muito legal. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz, porque eu já tinha tido visões, mas nunca tinha ouvido voz. Então, no primeiro slide, que nós vamos mostrar, eu falo... Opa! Primeiro slide não é esse, não. Primeiro slide... Não. Vamos passar aqui, vamos esperar que é para a gente ter a ordem e sequência de raciocínio. Eu não estou, uma dica aí para vocês. Ó Senhor, eu abençoo em nome de Jesus essa projeção, esse computador, para que venha funcionar corretamente, a gente possa construir o que nós vamos falar hoje de uma forma bem tranquila. Eu repreendo toda tentativa do inimigo de quebrar a sequência do que nós estamos falando. Vamos orar, pessoal, vamos orar. Sem pressão, fiquem tranquilos, quem está aí atrás, vai dar certo.
vezes a gente pensa que guerra espiritual, as coisas são assim, né? Ah, poxa vida, o computador. Nesse sábado nós falamos bastante na aula da Escola de Negócios sobre oração, né? E os vários motivos e várias esferas de oração que nós temos que estar atuando. E uma das esferas de oração, por exemplo, é para o nosso serviço dominical, né? Pode acontecer várias coisas. Já tivemos o som, às vezes, ser interrompido para quem está em casa, um instrumento aqui pode não estar funcionando, mas aqui, graças a Deus, já estamos ali alinhados. Então, esse é o primeiro slide. Então, isso foi que eu ouvi do Senhor, né? A dúvida era, né? Por que Deus, sendo bom, estando no controle de todas as coisas, por que permitia uma pessoa, uma criança que não fez mal nenhum, 2, 3 anos, estar no hospital do câncer, por exemplo, sofrendo com quimioterapias e várias outras coisas. E então eu fiquei com aquela questão na cabeça, uma semana, tal, e eu voltando um dia do trabalho, eu ouvi esta frase, tem 4 anos que eu medito nela, tá? 4 anos. E cada vez eu estou aprendendo um pouquinho sobre ela. E a frase que o Senhor, né, a palavra que o Senhor fez entrar na minha mente era o seguinte: eu não estou no controle de todas as coisas. Então, isso já é um choque. Muitas pessoas, acho que até já saíram da igreja por causa de uma igreja que fala que Deus não está no controle de todas as coisas. Mas Deus diz: eu governo sobre todas as coisas através das minhas leis, princípios e valores. Aqui tem outra coisa que choca muitas denominações, porque acham que as leis já deixaram de existir com o Novo Testamento, né? Então, agora eu queria hoje tratar um pouquinho dessa questão do que é Deus governar sobre todas as coisas através das suas leis, através dos seus princípios e dos seus valores. Mas eu quero focar principalmente na questão que é a questão da lei, né? Então, o que é uma lei? Lei é um princípio, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. Então, lei é um princípio, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas, né? E o que tem a ver? Próximo slide. E o que tem a ver a disciplina com a lei, né? Disciplina é igual a obediência às regras ou à lei de um superior. Então, o que nós vamos estar falando hoje está em disciplina, está intimamente ligado com obediência. Alguém estabelece uma regra e você, se você é disciplinado, você obedece àquela regra, né? Então, o próximo slide. Quando Deus, Jesus, eu aqui agora me perdi. Quando Deus, criou, né, os céus e a terra, claro que ele planejou antes, mas para ele transformar uma terra sem forma e vazia na criação maravilhosa dele, né, ele usou o quê? Ele usou leis físicas, ele usou leis químicas, ele usou tudo aquilo que ele achou, todos os recursos necessários para que essa criação pudesse ser autossustentável. E ele colocou o homem ali dentro desse jardim do Éden, né, dessa criação maravilhosa dele, para cuidar daquilo. Só que ele disse para o homem que ele tinha que seguir regras, né? Tinha algumas regras para que ele pudesse fazer a manutenção
e melhoria daquele jardim que Deus tinha cuidado, mas pelo menos a manutenção. Só que chegou o diabo e falou, não, essas regras de Deus não tem nada a ver. Você pode criar suas próprias regras. O que Deus não quer é que você seja como Ele, que conheça tudo, né? E aí, o que aconteceu, né? E aí o homem começou a criar suas regras. Ele se tornou totalmente indisciplinado. E qual foi o resultado dessa indisciplina? Ele acabou destruindo o seu corpo, alguns com comida, outros com bebida, outros com droga, né? Porque tudo que dava prazer, outros com liberdade sexual, contraindo doenças transmissíveis sexualmente. Ou seja, a liberdade que Satanás propôs ao homem destruiu e afetou a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual do homem, porque afastou o homem de Deus. E quanto à criação, né? A falta de disciplina em seguir regras, por pensar sempre no dinheiro, né? Porque, por exemplo, para você montar uma fábrica e colocar um sistema que controla os gases para não poluir a natureza, né? Ou descartar o lixo de uma forma correta, isso custa dinheiro. E por que eu vou gastar dinheiro com coisas que eu moro num bairro a 100 quilômetros daqui, isso não me afeta? Eu moro na Barra da Tijuca, numa cobertura de frente para a praia, e eu vou lá para Nova Iguaçu e deixo o pau quebrar. Então, isso é o coração do homem natural, né? E a questão é que, pode botar o próximo, essa mentalidade está transformando a boa criação de Deus novamente numa terra sem forma e vazia, né? E existem alguns exemplos que eu queria tratar hoje. Você já está preparado ali? Com o vídeo? Ok, não bota ainda não, então. Eu quero dar 2 exemplos. O primeiro é da minha vida pessoal. Eu nasci numa fazenda e acordava com minha mãe, porque eu estava com fome, ia dormir com as galinhas, 5 horas, 6 horas, né, literalmente. O máximo que eu conseguia ficar até ouvir o repórter do meu pai, que acho que era 8 horas, 7 horas, não sei, eu via no rádio. Enfim, acordava até os 7 anos de idade, nunca tinha ido a uma escola, comia, ia caçar, ia brincar, ia nadar no rio, era uma vida totalmente livre. Até que cheguei com 7 anos, minhas irmãs já tinham, a mais nova tinha 9 anos de diferença, eu fui morar com elas, quer dizer, uma tinha 16, a outra tinha 19, a mais velha, e elas tinham que estudar e trabalhar, lá em Vitória. Então, saí de uma fazenda e fui para Vitória, e em Vitória eu ia para a escola pública, e quando eu saía da escola, a cidade era a minha fazenda. Eu pegava bonde, quer dizer, andava pela cidade toda, e minhas irmãs trabalhando, achando que eu estou em casa estudando, né? Ou seja, era uma vida totalmente indisciplinada. E aí minhas irmãs, né, pelas notas, começaram a falar, puxa vida, precisamos dar um jeito nesse menino. Vamos botar ele aonde? Numa escola de freiras. Ah, meu Deus. Foi que nem botar um bicho bravo dentro de uma gaiola, né? Meu bom dia era já chegando assim na sala, com a minha pastinha, tinha uma pastinha de couro, onde eu botava os livros, eu já ia dando uma pastada na cabeça de cada um até sentar lá atrás, né? Resultado que as freiras conseguiram me administrar ali na escola até agosto. Chegou em agosto, elas falaram, não dá mais. Não tem jeito. Não dá para segurar ele aqui. Vocês vão ter que arrumar outro lugar para ele. Então, meu pai lá na fazenda não estava vendo nada disso. Minhas irmãs sofrendo com aquela situação. Mas eu creio que Deus lá no céu estava falando, esse menino ainda não tem um discipulador, o que nós vamos fazer com ele?
Eu acho que Deus permitiu, não é que Ele mandou, Ele permitiu que eu tivesse uma experiência com limitações. Eu contraí poliomielite. E daquela vida de total liberdade, eu acabei numa cadeira de roda. Eu saí de Vitória, de avião, numa noite, e ao chegar no Hospital Jesus, que a Simone hoje que não está aqui, mas eu achei muito interessante que ela está prestando serviço lá, é um hospital público e trata de crianças, prioritariamente. E me foi colocado numa enfermaria, talvez do tamanho dessa sala, com muitas crianças ali. E no dia seguinte, eu cheguei de noite, de avião, um avião da FAB, o rapaz que teve pólio também comigo, tinha 18 anos, morreu no trajeto, eu cheguei vivo. E ali, a primeira coisa que eu fiz, me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu fui me levantar. Como é que um paralítico vai andar? Aí a menina que estava do lado, ela falou assim, ei, ninguém aqui vai andar mais, não. Ninguém aqui vai mais andar. Não dá mais. Eu falei, dá sim. Com 8 anos eu falei, dá sim. E eu peguei na cama assim, fui me agarrando, fui tal, aí caí no chão. Bom, meus irmãos, a partir daí eu saí daquele hospital, eu fazia fisioterapia 3 vezes por dia. Até que, resumindo, com 15 anos eu já corri meia maratona. Com uma escoliose monstruosa, né, um S na minha coluna tremendo, mas eu já conseguia correr 15 quilômetros. Então, eu aprendi disciplina, porque eu tive uma limitação tremenda, que se cortou totalmente minha liberdade, e eu tinha que sair daquela situação. Agora, tem um vídeo que eu assisti a semana passada, que fala muito também sobre essa questão de como a gente aprender disciplina. E eu queria ver se a gente via esse vídeo, são 11 minutos. Ele falou muito ao meu coração. Então, vamos colocar o vídeo? Exatamente, Coreia do Sul. Onde fica a Coreia do Sul? Alguém sabe? É pequenininho. Nossa, muito pequeno. Não dá para ver. Que é onde, ao lado do Japão. Ainda mais dividido duas partes, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Exatamente, o território é muito pequeno, muito pequeno. Aqui no Brasil, 85 vezes maior. Exatamente, Coreia do Sul não tem como condição para viver bem. Porque já há 60 anos teve uma guerra entre Coreia do Norte e do Sul. Perdeu tudo. Um general mega americano, ele falou que, nossa, será impossível a Coreia se recuperar? Mesmo que se passem 100 anos. Impossível, é impossível. Já passando 60 anos, sim, claro, naquela época não sobrou nada. Perdeu tudo, então, casa, que eu vou descrever. Também perdeu. Não tinha nada condição para viver bem. As crianças com fome, teve muito fome, miserável. Isso era há 60 anos da Coreia, da situação da Coreia. Mas atualmente não. Nossa, agora, Coreia do Sul é 10º lugar, vivendo muito bem aqui no mundo, 10º lugar. E agora, assim, como é que a Coreia do Sul terminou? Com a pobreza, infelicidade. Como? A Coreia do Sul agora parece, qualquer lugar se for, parece jardim. É muito bonito. Agora, sim, Coreia do Sul. Olha, primeiro país exportador de petróleo refinado. No caso, gasolina, diesel, sim, pode ser. Essa pode fazer, pode produto. Qualquer país. Mas caso do JP4 como é petróleo para usar o avião, é outra coisa, com alta tecnologia. Então, primeiro país agora, primeiro país
exportador de petróleo refinado. Então, Coreia, se comparasse com a há 60 anos, agora, sim, PIB por capita, agora, sim, atualmente, mais 30 mil dólares por pessoa. Vive muito bem, vive muito bem. Então, como é que nós podemos sair, acabando com a pobreza? Tem algumas pessoas, não todos, tem algumas pessoas a mente forte, mentalidade é diferente. Por exemplo, aqui tem uma pessoa presidente da Coreia, ele visitou a Alemanha, ele viu. Nossa, na Alemanha tinha uma autopista, nossa, ele viu os caos. O que vê? Já aprendeu. Ele pegou, copiou, plantou na Coreia. Nossa, naquela época, E não produz um grão de café. Pessoas contra ele. Mas exatamente, independentemente deles, ele já plantou. Isso é a primeira fase que a Coreia do Sul já começou a desenvolver, a viver muito bem. A mentalidade dele não era fraca, ele era forte. Mas o que ele aprendeu, já começou a plantar. Outra pessoa como presidente do Hyundai, o nome dele é Jong. Nossa, quando ele não aprendeu muita coisa. Quando ele era jovem, era carregador do navio, né? Aquele era carregador. Queria dormir à noite com cansado. Nossa, por causa do aquele piolho não é que como se chama aqui? Pulga, desculpa, deu branco. Pulga atormentou muito, porque, sim, imagina, o navio lá tem muitas bagagens. Nossa, ele queria dormir, mas não conseguia, por isso ele começou a dormir em cima da mesa, onde ele comia, né? Nossa, e durante 2 dias, tudo bem, mas depois, de novo, que a pulga atacou para ele. Não conseguia dormir à noite. Por isso ele colocou 4 pés da mesa, uma balde com água, porque pulga não sabe nada, né? Pelo menos ele colocou 4 baldes no pé da mesa. Durante alguns dias, ele ficou muito feliz. Mas depois, alguns dias, de novo começa. Ele acendeu a luz, ele não se assustou, porque pulga subiu na parede, exatamente onde, sem paraquedas, ele caiu, já começou a chupar sangue dele. Ele percebeu, nossa, essa mentalidade até pulga não desiste. E agora, ele já encontrava alguma situação ou seu limite, ele também sempre desistia. Tá bom, não dá. Mas ele aprendeu. Mentalidade da pulga, através da pulga. Pulga era mestre dele. Nossa, agora a Hyundai, uma empresa diferente, porque por causa dele. E um dia, o presidente, nosso caso, da Coreia, precisava o dinheiro, dólar. Por isso, o presidente Park, ele mandou ministros para, relatar, né, como Oriente Médio. Naquela época, o Oriente Médio tinha muito dinheiro por petróleo. Mas, no deserto, exatamente uma construção no Oriente Médio, ninguém tentar para fazer fácil, porque no deserto, né? No deserto. Por isso, o presidente mandou alguns ministros. Nossa, ministros votaram em relatório deles, tudo é negativo. Presidente, autismo, não dá, porque no deserto não tem água. Muito calor, até 60 graus. Como é que nós podemos aguentar? Não dá. Não tem água, não tem nada, condição para trabalhar lá. Todo mundo vai morrer.
Olha, presidente Park, ele chamou o presidente Hyundai, Jong. Você vai. Se você falar, não dá, eu vou desistir. Nossa, ele foi. Projeto da construção, ele falou em outra coisa. Presidente, altíssimo, tá, é bom, muito bom, uma condição para trabalhar lá, muito bom. Ah, falou que houve dia que lá o dia muito quente. E agora, como é que trabalha? O presidente, de dia dorme, à noite trabalha. Muito fresco. E a água? Não se preocupe, quando nós construímos, como é estaleiro da Hyundai, agora atualmente é primeiro lugar. Primeiro. Nossa, eles já inventaram, descobriram como é que joga o ferro quente, subiu o vapor, tirou a água. Não, presidente, não se preocupe, a gente vai construir, ao lado tem muito mar, já construiu uma purificação da água do mar salgado. Do mar salgado, exatamente, a água não tem problema, a gente vai colocar o cano é distância, 100 quilômetros, não tem problema, a gente vai trazer a água do mar, não é mar. Já purificou a água e agora? Dá para fazer lá, tem muitas areias. Areias, é uma base para construção. É muito bom, muito bom. Ele fala que tá. Mentalidade, ele, positivo, tá. Ministro fala que não dá. Mas ele, tá, é possível. Por causa da mente dele, nossa, agora, Dubai, tem outro lugar, tem uma cidade. Olha, em outra cidade, é outra coisa, nós ganhamos muitos dólares. É outra cidade, é outra coisa. Uma pessoa fala que não dá, mesmo que seja ministro, não dá. Mas uma pessoa, presidente Hyundai, dá. Qual é a diferença? Ele aprendeu através do Pulga que ensinou para ele. Se a gente aprender, qualquer maneira nós podemos aprender. Não importa. Qualquer coisa nós podemos aprender pelas pequenas coisas. Por isso, educação emocional, uma mente transformada. E agora uma vida transformada. Ainda mais um mundo transformado. Ok, pessoal. Podemos voltar, então. Pode botar o próximo slide. Então, meus irmãos, a pergunta é, né? Será que disciplina para nós aprendermos disciplina, nós precisamos de uma poliomielite, nós precisamos de uma pulga. Ou disciplina nós podemos... Será que disciplina faz parte do plano de Deus para os seus filhos aqui na Terra? Eu fui até confirmar se esse vídeo era real. Então, eu peguei fotos na internet. Dubai em 2005 e Dubai hoje. Quantos anos, meus irmãos? Nada. Pela falta de disciplina, de 1987 a 2005, seguindo uma disciplina de 1987 a 2005, uma empresa que eu trabalhei saiu de 500 toneladas mês para 3.300 toneladas mês. Pela falta de disciplina em seguir princípios bíblicos, em 2000 ela estava, em 1987 a 1995, ela se tornou a maior da América do Sul. Pela falta de disciplina em seguir outros princípios, ela em 2000 fechou as portas. Então, meus irmãos, disciplina é algo muito importante. A questão é o seguinte, essa disciplina faz parte de nós tratarmos isso numa igreja, num culto de domingo, ou se é algo que nós temos que aprender na faculdade, num outro tipo de reunião. Então, bota o próximo slide.
Vamos ver o que fala Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, Jesus aprendeu a obediência, ou seja, disciplina, por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aprendeu a obediência e nós hoje somos libertos do poder do pecado para sermos instrumentos de obediência. Agora, será que qual é o pacote que Deus bíblico tem para nós aprendermos disciplina? Próximo slide. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Agora, qual é a relação da cruz com a disciplina? Próximo slide. Cruz é igual à disciplina, que é igual à obediência, às leis, princípios e valores do reino de Deus. Cruz é igual à disciplina, que é igual à obediência, às leis, princípios e valores do reino de Deus. Né? Agora, será que o ser humano, né, ele vai aprender, como é que ele vai aprender a disciplina? E quando nós estudamos a palavra, né, discípulo, próximo slide, nós vamos entender que nós não precisamos de uma pulga para nos ensinar a disciplina. Nós não precisamos passar por uma enfermidade séria. Discípulo de Jesus é um aluno disciplinado. É um aluno que domina as verdades de Deus para uso e ensino dos outros. Ele aplica a sua vida pessoal e ele ensina aos outros. Isso é um aluno disciplinado de Jesus. Ele substitui na sua mente, na nossa mente, e no coração, os pensamentos que o sistema do mundo, criado por Satanás, ele substitui pelas verdades de Deus. E ele pratica e anda nessas verdades. Ele se une a outros que pensam da mesma forma e formam um corpo, uma igreja, formando uma rede para espalhar as verdades de Deus no mercado e em todas as esferas da sociedade, onde as principais decisões são tomadas, para que nós possamos mudar a história do Brasil, transformar esse país que tem tanta riqueza, não é nem um centésimo do que a Coreia estava. Nós precisamos de uma igreja transformada, uma igreja que é discípulo de Jesus, que tem disciplina em seguir princípios e valores, porque tudo que funciona no mundo é porque segue princípios e valores de Deus. A solução do país, de uma nação, não está no governo civil, não está no Senado, no Congresso, está num povo capacitado, discipulado pela igreja, porque ninguém mais pode discipular o povo a não ser a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. A igreja não pode ficar limitada a essa reunião. Nós temos que comprar essa ideia, botar isso na nossa mente, que é nossa responsabilidade transformar o Brasil.
no país que Deus planejou, que não é o que nós temos hoje. Agora, nós temos ferramentas para isso. Segundo vídeo, por favor, você consegue colocar? Eu não estou fazendo hoje propaganda da Escola de Negócios, mas eu só queria, quando eu vi esse vídeo que nós criamos, eu falei, puxa vida, parece que é um vídeo que nós fizemos baseado no vídeo do coreano. A verdade é que Deus mandou o homem trabalhar e cuidar da terra e tudo o que nela há. A causa é que os filhos de Deus não estão governando suas vidas, famílias, empregos, empresas, à maneira de Deus. E com o objetivo de capacitar os filhos de Deus a governarem suas vidas, famílias, empresas, igreja, cidades e nações de acordo com os princípios e valores de Deus, foi criada a Escola de Negócios do Reino de Deus. Obrigado. Então, Deus nos capacitou e nos fez trazer uma escola. Eu hoje, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa enferma, eu já tenho um instinto natural de orar por ela. Por quê? Porque eu fiz a escola sobrenatural. Se eu não tivesse feito a escola sobrenatural, teria ficado paralisado. Vou chamar o James, vou chamar alguém que estava assim, de autoridade. Como muitas vezes acontece. Outro dia um irmão lá estava ministrando, falando, dizendo que ele estava em Cuba, ele foi lá, o Senhor tinha dado o que ele ia fazer naquela igreja. Chegou no final, qual era a grande expectativa? Um americano, pregador de fora, vai orar agora pelas pessoas. O Steve, ele terminou a pregação e falou, passei o microfone para o líder daquela igreja. O que o líder da igreja fez? Agora o irmão Steve, lá, o apóstolo, não sei o que lá, vai orar por vocês. Ele olhou para o Steve e o Steve falou assim, eu não vou orar. Aí ficou aquele clima, imagina aqui, a gente aqui, o Sérgio vai orar e eu falo, não, eu não vou orar. Eu não vim aqui para orar, eu vim aqui fazer o que Deus me mandou eu fazer e eu acabei de fazer. Mas, ele olhou assim, você ali, aí apontou para um jovem, você vai orar. E aquele jovem falou, mas eu só tenho algumas semanas de convertido. Mas é você que vai orar. E ele fala com uma certa autoridade, eu gosto do Steve. E aquele jovem então foi lá todo meio desconcertado, naquele clima, orou e maravilhas aconteceram. Nós precisamos quebrar, meus irmãos, muitos paradigmas para que nós possamos sair desse discurso que eu estou fazendo agora para uma prática. E nós temos ferramentas para isso. A escola sobrenatural, a escola de negócios são ferramentas maravilhosas que Deus nos deu. E quais são os requisitos para nós nos transformarmos num discípulo? Próximo slide. O nosso coração precisa ser conquistado por uma ideia. As verdades de Deus precisam ser inegociáveis na nossa vida. Um discípulo, ele é automotivado pelo poder do Espírito Santo. Ele não precisa ninguém ficar empurrando ele. E pelo comprometimento, ele não fica os obstáculos não param ele. Marcos 9:23 é uma realidade. Quando perguntaram a Jesus, se ele podia fazer alguma coisa ali, que era libertar uma filha que estava endemoniada, e ele falou, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que quer. Lembra da história da pulga? Dá. Não dá, é muito difícil. Dá. A palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê.
Nós não precisamos de uma pulga. A palavra de Deus está falando para a gente. Nós precisamos ouvir, entender, processar isso dentro de nós. Tudo é possível, só que precisa estar alinhado com o plano de Deus. E o plano de Deus é muito abrangente. Envolve todas as esferas imagináveis da sociedade para fazer o bem, em termos de coisas boas. Um discípulo, ele é humilde o suficiente para ser corrigido, para aprender. Ele não acha que sabe tudo. A derrota começa quando você pensa que já sabe tudo. Aí você estagnou o seu ministério, você estagnou a sua vida. Ele usa a sua vida para o bem-estar dos outros e sempre para glorificar a Deus. Jamais pensa nele. Isso é uma característica de um discípulo. Próximo slide. O verdadeiro cristão, ele usa a informação para conduzi-lo a uma transformação no modo de pensar e agir. Outro discípulo, outro slide. Todo discípulo, ele tem um chamado. Mateus 28, ou melhor, todo aluno disciplinado, que já está disciplinado, porque isso não se aplica a crente, se aplica a discípulo, essa escritura. Então, enxergando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, ou indo, aonde você estiver indo, vai fazendo discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, ser discípulo e fazer discípulo é um chamado também para todos nós. Não é para missionário. E onde é que nós temos que fazer discípulos? Próximo slide. Nós temos que ser discípulos para o Senhor. Nós temos que fazer discípulos e discipular nossa família espiritual, uns aos outros. Nós temos que nos preocupar com os não salvos. Nós temos que, na nossa comunidade, onde a gente vive, onde a gente está. Ontem eu ouvi um irmão ministrando, da Igreja Verbo, lá de uma igreja lá em Redwood City, e ele deu um testemunho que, por uma circunstância, eles estavam precisando sair daquele local. Quando o prefeito soube, ele falou: vocês não podem sair daqui. Por quê? Porque eles tinham um programa, um projeto para a comunidade, que a comunidade, eles transformaram a comunidade. O prefeito pediu para eles não saírem. O que a gente precisa fazer? E eu pergunto para a gente, será que se a comunidade aqui local souber que nós vamos sair daqui, será que eles vão pedir para a gente ficar aqui? Será que eles vão interceder para a gente continuar aqui? Então, meus irmãos, último slide. Deus criou o universo, mas Ele não está no controle de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas e, uma vez filhos, nós somos convidados a cogovernar com Cristo em conformidade com suas leis, princípios, colocando as coisas em ordem à maneira de Deus. Então, último slide. Disciplina igual a obediência às leis,
princípios e valores do reino de Deus, que resulta em sucesso, resulta em prosperidade, resulta em vida em abundância. Então, para mim, este assunto é extremamente espiritual. Eu não sei aqui quantos de vocês gostariam de hoje colocar diante de Deus a vida de vocês e falar: Senhor, eu não tenho sido disciplinado nas diversas áreas, esferas de atuação. Eu tenho levado uma vida limitada como cristão. E eu queria, a partir de hoje, ser mais disciplinado nos meus propósitos, na minha visão, administrar melhor o meu tempo, a minha esfera de oração. Eu queria ampliar ela, Senhor. Então, eu queria que se essa ministração de hoje falou com você sobre isso, eu queria que você orasse comigo agora, baixasse sua cabeça e falasse: Senhor, eu me arrependo, Pai, de ter vivido uma vida tão limitada quanto à obediência, quanto à disciplina, seja física, seja emocional, nos meus pensamentos, no uso do meu tempo, Pai. Eu tenho sido egoísta, Pai. Eu tenho feito um equilíbrio que está contra a sua palavra, Senhor, no uso do meu tempo. E eu quero agora entregar minha vida a Ti e pedir, Senhor, Espírito Santo, que me guia numa vida de maior disciplina na oração, na comunhão contigo. Ouvir da Tua voz, Pai. Ajuda-me a ter tempo, Senhor, com a minha família, com a minha esposa, com a minha congregação, Senhor. Ajuda-me a ser a sua igreja, a ser um discípulo de Jesus. É o que eu te peço, meu Senhor amado. Obrigado, Senhor. Grupo de louvor, se quiser compartilhar mais alguma canção hoje, está convidado. Eu agradeço vocês, os abençoo, para que vocês tenham uma semana maravilhosa. E meditem disso. Nós não precisamos de uma pulga. Mas Deus quer que nós sejamos discípulos, alunos disciplinados de Jesus. Amém? Os coxos andam, e em seu nome
os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão guerrear. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Por nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam. Os